Devocional Intimidade está de volta e nós continuamos contando essa história linda de superação, essa história de renúncia, essa história de cura e de libertação e de uma restauração completa na vida da Patrícia Pompermayer, que o Senhor arrancou do mundo da prostituição, que o Senhor trouxe vida e vida com abundância. E Patrícia, como nós estávamos conversando, uma dessas noites você resolveu clamar. E o que aconteceu? Eu conhecia um pouco da palavra. Porque tinha, né, uma criança. chama lá Exato. da sua infância. A minha avó era da Assembleia de Deus, ainda era viva nessa época. E eu estava com um completo vazio e uma solidão e eu não aguentava mais. Eu cheguei no extremo, eu tentei várias vezes me matar. Eu não aceitava mais nem estar viva. Mas numa dessas noites eu cheguei no meu apartamento, eu vi o vazio, parece que eu até ouvi o choro das minhas crianças que não estavam ali. E eu dobrei o joelho na sala. Eu lembro que era quase meia-noite. E eu falei assim, Deus, eu não acredito em Ti. Mas se Tu existe, me tira dessa vida. Me dá um esposo, me dá uma família. Coloca amor no meu coração. Tira esse peso que eu estou sentindo. E ali eu berrava. Porque a dor era muito forte. Eu estava sozinha. E eu chorava. Quando eu percebi, Mônica, já eram 6 da manhã. Sozinha, na verdade, diante dos homens, diante né? Mas dos o homens. céu inteiro estava com Tava você ali, né? E eu fui berrando e falando, aonde Tu estava, Deus, quando eu fui abusada? Aonde Tu estava, Deus, quando fizeram isso comigo? Eu estava acusando Deus, mas ao mesmo tempo eu queria Ele. Eu estava dizendo para Ele, eu não acredito em Ti, mas se Tu tem esse poder, me tira daqui. E aí, quando eu terminei aquela oração, parece que eu estava exausta. Parece que eu tinha batalhado a noite toda. E eu acordei, dormi um pouco, acordei no dia seguinte e falei, não, eu não posso me entregar assim para esse Deus. Tem que ser durona. E fiquei voltei ao personagem, né? Voltei ao personagem. Uma semana depois dessa oração, liguei para alguns amigos e falei, olha, o que está faltando na minha vida é uma tatuagem. Porque é a única coisa que eu não fiz até agora. O resto eu já tinha feito tudo. Aí liguei para alguns amigos e falei, eu quero ir num estúdio. Eu lembro numa das madrugadas que eu estava chegando numa balada e no calçadão da Central tinha um estúdio fechado. Eu nunca entrei num estúdio de tatuagem. Sim. E eu falei para eles, eu quero ir nesse estúdio de tatuagem. Aí um amigo falou assim, não, aquele estúdio não. Eu tenho um amigo, vai fazer bem baratinho para você. Eu falei, não, você não está entendendo, eu tenho que ir lá. Eu sentia que eu tinha que ir lá. Eu cheguei lá no estúdio, que na época era chamado Coringa Tatu. E aí, aquele rapaz alto, cheio de tatuagem, olhou para aquele grupo de pessoas e começou a se dirigir só a mim. Eu falei para ele a tatuagem que eu queria fazer, que era enorme. Ele falou, você não precisa dessa tatuagem. Eu falei, o cara bebeu, porque não pode. Eu estou dentro de um estúdio para fazer uma tatuagem e ele está falando que eu não preciso. Ele falava, você é muito bonita, não faça isso com o teu corpo. Falei, não, eu acho que entrei no lugar errado. E ele começou a ministrar a palavra de Deus a mim. Os meus amigos riam, debochavam dele. Como eu senti que era para mim, eu senti que estava muito pessoal o que ele estava falando, eu virei, comecei a olhar aqueles desenhos de tatuagem. Ele não parou, Mônica. Eles riam dele, eles debochavam dele. Ele parecia um CD que tu coloca num aparelho e fica ali rodando e tocando. E ele falava, você está no meio de 100 pessoas e você se sente sozinha. Quando você foi contando a tua história. Foi. Eu cheguei ao ponto de acreditar que ele era meu vizinho. Eu acho que ele é meu vizinho, deve ter ouvido eu chorar a noite toda. Porque era muito pessoal. Sim. Era coisas que só eu sabia. E lógico, né? O próprio Deus. Quando ele terminou de falar, eu pensei, não, não vou me entregar. Me virei. E aí eu ia voltar ao assunto da tatuagem. Ele falou, você tem namorado? Eu falei, não, eu não tenho. Ele falou, agora você tem. Foi bem ousado, né? Ousado. Olhei para os lados e os meus amigos riram. Eu fiquei séria. E eu falei, olha, tu cuida que eu levo as coisas muito a sério. Ele falou, que bom que nós estamos namorando. E eu senti que ou ele era doido ou eu estava doida, né? No outro dia eu retornei àquele estúdio de tatuagem. Ele falou, eu quero que tu escute uma coisa. Me botou sentada numa maca e botou um CD evangélico que falava mensagens de Deus. E aquele CD foi tocando no meu coração. Eu comecei a chorar e ele me abraçou e falou, ei,
tu não precisa mais sofrer. Ele falava como se ele soubesse o que eu estava vivendo. E ele não tinha a mínima ideia. Aí chegou no final da conversa e falei, se você quer ter alguma coisa comigo, você precisa conhecer. E que foi um detalhe que você me contou, que na oração para Deus, quando você orou e pediu um esposo, você disse, alguém que eu possa contar toda a minha história e essa pessoa não vai desistir de mim. Exato, eu queria poder ser, porque no meio que eu estava, as pessoas diziam assim, olha, ou quando você entra, você não sai. Porque quando você sai, ninguém te aceita. E se você contar a verdade, as pessoas elas vão te rejeitar. Então você vai ter que viver uma vida de mentira. Era isso que era passado para mim. Mas aquela noite eu clamei ao Senhor e falei, Deus, eu quero uma pessoa que eu possa contar tudo, sem restrições. Porque eu não queria uma vida de mentira, porque eu já estava vivendo uma vida de mentira, né? E aí quando eu contei pro Márcio, E você levou ele, né? Levei. Até o local onde você falei trabalhava. assim, ó, você tem que ver. Ele passou 2 noites lá olhando, ele com uma lata de refrigerante me olhando. E eu dançando lá naquela casa GLS. E aí, chegou no sábado à noite, ele me levou em casa e falou, Patrícia, não me importa o teu passado. Importa o que tu vai fazer do meu lado. Que tremendo, hein? Aí eu desabei, né, Mônica? Aí eu chorei muito. Que maravilhoso. E foi tudo muito rápido. Um mês depois nós estávamos casados. Pode até parecer loucura para as pessoas pensarem, mas Deus, quando Ele tem um propósito na vida de alguém, não é, Patrícia? Ele faz coisas realmente inimagináveis, porque Deus não abre mão da gente. Deus não abria mão de você. Não. E a partir daquele momento, tua vida foi transformada, Foi né? transformada. A gente não vai nem entrar no testemunho do marido dela, porque é muito forte o testemunho do Márcio. Ele vai vir aqui no Devocional contar, porque também é um ex-satanista. Exato. Né? Então é algo muito forte. E o que é a Patrícia depois dessa restauração? Você passou por uns processos de restauração muito fortes, né? Muito forte, porque eu até não acreditava que eu precisava passar por libertação. Aceitei Jesus, está tudo certo, né? Ele pagou tudo por mim. Mas a restauração, a cura, a libertação, ela vem quando eu aceito. Eu não aceitava, eu não admitia que eu tinha sido uma garota de programa. Eu não pedia perdão dos meus pecados porque eu culpava as pessoas. Olha, Deus, eu fui isso por causa dessa pessoa, por causa daquela, por causa disso que aconteceu comigo. Eu só justificava. Sempre jogando sobre os outros e não assumindo a sua própria responsabilidade de perdão. Quando eu entendi que eu tinha que assumir para mim e tomar a responsabilidade do que eu fiz, eu me senti muito constrangida na presença de Deus. E o amor dele nos constrange, né? Muito. Aí eu comecei a chorar e comecei a declarar com a minha boca, Senhor, eu fui isso, eu fiz isso, esse pecado, me perdoa. E aí a palavra diz, né? Você também tem que perdoar para Deus te perdoar. E o que Deus ministrava no meu coração era liberar perdão para aquele meu padrasto, para aquele meu ex-marido, para aquele meu tio, para a minha família em si, que se envolveu nesse processo. E a cada dia, Mônica, que eu ia perdoando um a um, eu me sentia outra pessoa. E foi indo assim, quando eu vi, eu comecei a amar essas pessoas. Porque tem pessoas que falam assim, eu perdoo, mas a pessoa fica bem lá longe. e eu aqui, exatamente. Não, o perdão não é perdão assim. Não é isso. Imagina se Deus fizesse isso conosco. Eu vi uma frase uma vez que diz assim, ó, que perdão é dar ao ofensor o mesmo lugar que ele tinha antes de te ofender. Exato. Né? Não é fácil, claro que não é. É um processo. E o perdão vem de Deus. Exatamente. Eu tinha dias que eu falava, Deus, eu não consigo e eu não quero perdoar, porque eu achava que eu tinha que sentir. O dia que eu senti, hoje eu vou perdoar, aí eu perdoo. E o perdão não é um sentimento, é uma decisão. atitude, Exatamente. você tem que decidir. E eu clamava ao Espírito Santo, eu preciso perdoar, mas eu não consigo. Me ajuda. Aí o perdão de Deus vinha sobre mim e eu conseguia liberar perdão. E aí, a partir de então, eu comecei a buscar a palavra do Senhor. Estou nesse processo de aprender cada dia mais a palavra do Senhor. Que tremendo, Patrícia. E hoje Deus está usando tudo isso. E tem uma foto linda, olha só o que Deus fez. Agora as fotos da transformação. Aí o Márcio, isso, né? É dentro da igreja, a nossa igreja. Na Luz da Vida, na né? Luz da Vida. E olha só, gente, nasceu uma linda filha desse relacionamento, que é a Giovana. A Giovana. Olha que princesa, que coisa mais fofa, meu Deus do céu. Até é interessante que nessa foto eu estou com um certificado. Eu tinha uma dor muito grande no meu coração que eu não tinha profissão.
E eu clamei ao Senhor e eu falei, eu quero ter uma profissão, nem que seja só para mim ter o certificado. E aí eu me formei nesse dia em corte e costura. Essas roupas que vocês estão vendo, fui eu que confeccionei. Olha, que legal, hein? Precisando de uma costureira, então. Que tremendo. Gente, eu quero que agora que a Patrícia direcione aqui para essa câmera, Patrícia. Para essa pessoa, estamos aí, mais 2 minutinhos apenas, né? Use esse 1 minuto para você estar falando para essa pessoa, quem sabe está vivendo o mesmo que você viveu. Amém. Queridos, eu sei que pode parecer loucura tudo que eu falei, mas foi assim que Deus fez na minha vida. Se você está vivendo uma situação parecida ou está sofrendo algum trauma, alguma dor, eu quero te pedir que nessa manhã você entregue tudo na cruz de Cristo. Faça como um dia eu fiz, eu clamei a Ele, Ele está aí com você neste momento. Ele não te abandonou, Ele não ficou ausente da sua vida, Ele só está esperando você clamar. A palavra diz que a gente se achega a Deus e Ele se achega a nós. Dá um passo de fé diante do Senhor. Clame a Ele nessa manhã e diga, Senhor, eu não consigo mais levar a minha vida sozinha. Eu preciso de Ti, Deus. Entregue a Ele os teus pecados, não tenha vergonha, porque Ele não se envergonhou de nós naquela cruz. Ele não tinha pecado, mas Ele foi para aquela cruz por nós. Então não se envergonhe, entregue ao Senhor, clame a Ele. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Eu tive todos esses pecados na minha vida, mas Ele me perdoou de cada um. Entregue a sua vida a Jesus, clame a Ele e veja o sobrenatural que Ele vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus, eu decreto sobre a sua vida a liberdade, a paz de Cristo e que Ele seja o seu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória Minha a querida, Deus. eu quero agradecer muito a sua disposição em ter Obrigada. estado aqui. Eu tenho certeza que foi o Senhor quem te trouxe. Foi. Né? Que esse momento aqui, o Devocional Intimidade, é algo que Deus levantou para levar isso. Leve meu abraço lá para o seu esposo, para sua filhinha. Logo ele vai estar aqui, Exato. né? O Márcio vai vir contar o testemunho dele também. Lá na nossa página, no Devocional Intimidade TV MCA, no Facebook, você vai poder rever as fotos e acompanhar na íntegra, né? O release do testemunho da Patrícia. É isso aí, meu querido. E se fosse você, você vai desistir agora que o Senhor está te estendendo essa porta de salvação? Não vale a pena. Deus fez aqui na vida da Patrícia. Eu quero que o Dolásio coloque a foto aí da família restaurada, né? O esposo, a esposa, a filhinha. E com essa imagem a gente vai terminar o nosso Devocional Intimidade de hoje. Crendo que Deus realmente faz, Ele vai fazer na sua vida, assim como fez na vida da querida Patrícia aqui. Ele transformou a vida dela, Ele vai transformar a sua vida também. Amanhã, 8 horas da manhã, eu te espero novamente aqui no Devocional Intimidade, para continuarmos entendendo um pouquinho mais do propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Ó, beijo no coração de vocês, até amanhã. Tchau!